Olá, esse é o relatório em vídeo da atividade prática número 1 da disciplina de Diversidade dos Seres Vivos. Me chamo Pedro Henrique e atualmente estou cursando o primeiro período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Nessa atividade, tivemos que analisar uma população homogênea de uma determinada espécie. Os integrantes dessa população passaram por mutações que irão gerar o aparecimento de novas características. Indivíduos X sofrerão mutações, podendo apresentar características Y ou Z. Começa com 10 indivíduos, que, na fase reprodutiva, irão gerar 2 descendentes cada um. Porém, em uma primeira fase reprodutiva, aparecerá um mutante. Nesse caso, exagerado com a foto de uma espécie diferente. Com isso, passamos a ter uma população de 20 indivíduos. No entanto, o ambiente onde eles vivem suporta apenas 10 criaturas. Eles então entrarão em competição, restando no final apenas 10 sobreviventes. Esses sobreviventes então passam para a próxima geração. Simulação A. Na simulação A, começamos com os 10 indivíduos. Esses se reproduzem e um mutante aparece. Esse mutante possui a mesma probabilidade de sobreviver do que um nativo, em uma situação de competição. Na primeira fase, porém, ele é eliminado. Desta forma, a tabela fica assim. Com isso, verificamos que, por mais que as probabilidades sejam iguais em um combate direto, a probabilidade daquela característica se fixar acaba sendo baixa. Simulação B. Na simulação B, começamos com os mesmos 10 indivíduos. Ocorre a mutação, porém, nessa situação, a probabilidade de um nativo sobreviver é de 33% e do mutante 67%. Nossa criatura Y luta até a 7ª geração, onde ela é extinta. Nesse caso, podemos ver que, apesar da probabilidade ter aumentado no combate direto, a fixação da característica ainda é um processo difícil. Simulação C. Nessa simulação, temos o aumento da probabilidade da sobrevivência do mutante novamente. Porém, o aumento da probabilidade não garante que o gene seguirá. Com isso, na 2ª geração ocorre a extinção da característica por mera aleatoriedade. Simulação D. Neste caso, ocorre uma mudança no ambiente. Uma barreira geográfica aparece e 10 nativos ficam presos de cada lado da barreira. Em cada um dos lados ocorre uma mutação diferente na primeira reprodução. E as probabilidades de um mutante sobreviver em uma competição direta se repetem. Os eventos de reprodução e competição seguem desta forma. Nesse caso, podemos ver que, em ambos os lados, o indivíduo mutante sobrevive e toma o lugar do indivíduo nativo. Também é feita uma pergunta: o que aconteceria caso eles se encontrassem após 10 gerações? Nesse caso, o fluxo gênico ele é interrompido, já que o processo de especiação ele é levado até o final e não sobra mais nenhum ancestral em comum dessas duas novas espécies. Simulação E. Nesse caso, o indivíduo X, caso encontre com o indivíduo Z, tem 16% de chance de sobreviver, dando 84% de chance ao indivíduo Z. A mesma coisa do indivíduo X com o indivíduo Y. O indivíduo Y com o indivíduo Z tem a mesma probabilidade de sobreviver em um combate direto. Na primeira geração, começamos com 10 indivíduos de cada lado. Ocorre a mutação. Terceira geração. Porém, na 4ª geração, ocorre a migração. Ou seja, de cada um dos lados da barreira, um indivíduo consegue passar para o lado oposto, fazendo com que ocorra o fluxo gênico
entre o indivíduo mutante e os indivíduos ancestrais nativos. Quarta geração, quinta geração, sexta. Na nona geração, ocorre a extinção dos dois lados da barreira do indivíduo nativo. A tabela fica então assim. Perceba que, caso esses indivíduos tentem, nesse momento, se reproduzir, eles não terão nenhuma possibilidade, já que o ancestral em comum que possibilitava o fluxo de gene de um indivíduo mutante para outro, ele foi completamente extinto, o que fez com que o processo de especiação fosse levado até o fim. Aqui, nesse caso, nós podemos ver algumas das forças evolutivas. A deriva gênica, quando um gene, apesar de não ser vantajoso, é passado para os descendentes e esse gene acaba permanecendo e fixando naquela espécie. Também podemos ver a mutação, que é uma das forças evolutivas também, que possibilita a diferenciação e a variabilidade dos seres vivos.